Oi, pessoinhas! Então, eu queria falar hoje um pouquinho de uma questão que eu venho recebendo alguns comentários, que é quando a pessoa se identifica no espectro ou quando a pessoa está nessa jornada de buscar se compreender ou verificar se está no espectro ou não do autismo, ou recebe o diagnóstico, a repercussão disso na família, né? Então, o que acontece? Quando a gente começa a descobrir essas coisas, a gente fica com uma necessidade de comentar, de falar, ou você vai descobrindo a questão do processamento sensorial, né, do transtorno sensorial, e aí de repente você está num lugar com a família e aí começa um barulho que antes você não sabia que era isso que te incomodava, você só percebia alteração de humor ou de disposição, e aí só que agora você está aprendendo essas coisas e aí você comenta com a sua família, olha, esse barulho está me irritando, está me incomodando. E aí o que acontece, né? É muito comum dos familiares começarem a se incomodar com essa iniciativa de expressão que começa a acontecer, né? E muitas vezes a pessoa pode ouvir, mas antes você não tinha essas enjoeiras, mas antes você não falava isso, antes você não sentia isso, né? Então, o que acontece é que antes a gente não falava, não porque a gente não sentia, porque na verdade é porque a gente não sabia identificar, né? Então, quanto mais a gente vai se descobrindo, a gente vai tendo repertório verbal, repertório de conhecimento para poder explicar para as pessoas. E a família tem dificuldade em aceitar isso? Tem. Que é igual quando vem o diagnóstico de crianças. É muito impactante para os pais. Né? Quando uns pais recebem o diagnóstico que a criança está no espectro do autismo, muitos pais vão para o mecanismo de defesa que é a negação. E está tudo bem, isso faz parte do digerir, isso faz parte do processo de elaboração do luto, da expectativa da criança perfeita, da criança sem problemas. O processo de negação vem como uma defesa também dos medos daquilo que, meu Deus, será que eu vou dar conta? Será que eu não vou conseguir ajudar meu filho? Enfim. E isso traz um impacto grande para as famílias, né? Para toda a família. E cada um vai reagir de uma forma. Umas pessoas vão ter mais facilidade, outras não. Às vezes o pai, né, ele acolhe e veste a camisa e se esforça para auxiliar. Às vezes o homem tem mais resistência do que a mulher, mas a mulher também pode ter resistência e um pai tomar frente. Então cada família vai ter o seu próprio sistema, a sua própria dinâmica. E quando na vida, seja um diagnóstico tardio numa adolescência ou na juventude, ou na vida adulta, isso também vai gerar repercussão para a família. Porque você começa a se identificar, começa a entender muitas coisas e quando a gente começa a ter consciência da gente e de comportamentos e de fenômenos, se tornando consciente, a gente começa a fazer mudanças, escolher coisas diferentes, se posicionar mais, saber que agora que você não vai topar aquela reunião de família porque amanhã você tem um evento importante e agora você sabe que existe ressaca social, você conseguiu já fazer essa relação de causa e efeito aí na sua vivência, e aí a gente começa a se posicionar de forma diferente para a família. Isso vai trazer um impacto importante, porque o sistema familiar ele tem um padrão de funcionamento e qualquer elemento nesse sistema que mude vai gerar um choque nesse padrão, e os membros da família eles são estimulados numa insegurança ou numa ansiedade ou num receio inconsciente,
tá? Que muitas vezes vai aparecer com uma negação, com críticas, com apontamentos, com não acolhimento, porque é como se fosse assim, não, é assim, aquela pessoa eu conhecia e já sabia lidar, mas essa pessoa nova eu não sei quem você é e eu não sei mais o que esperar. Então, se é novo, é uma ameaça para o cérebro. E aí o sistema familiar, ele tem um poder muito grande, e a tendência do sistema familiar é sempre trazer a pessoa para a forma como ela era antes. Isso não vai acontecer só no espectro. Uma pessoa, quando ela começa a fazer acompanhamento terapêutico, por exemplo, por uma questão de depressão, e ela começa a entender questões da vida dela e tomar decisões mais conscientes e colocar limites, excluir algumas coisas e pessoas da vida dela, isso começa a trazer um transtorno pro social, que, assim, não quer que você esteja na depressão, mas peraí, que pessoa é essa? Essa pessoa eu não conheço, né? E aí agora o sistema vai ter que se adaptar a essa nova pessoa. E esse processo de adaptação, ele é trabalhoso para todo mundo, né? Então, eu falo assim, imagina, né? A própria pessoa que é do espectro do autismo e que está se identificando ou sendo diagnosticada na vida adulta. Essa pessoa, você mesmo, tá passando por um processo de reformulação da sua autoimagem, da sua própria percepção de si mesmo, de se reconhecer nas situações, de entender fatos do passado. Imagina, você que já sente, você que sente as coisas, que vivenciou e vivencia as coisas, já tem dificuldade de processar a informação nova e de se adequando em novos posicionamentos e escolhas. Imagina quem não tem a vivência, não tem a menor ideia do que é um processo de dissociação, não tem ideia do que é fazer esforço social com uma camuflagem, a ressaca social ou transtorno sensorial. Se nós mesmos que sentimos a coisa, estamos aprendendo a entender essa coisa e reconhecer melhor na gente, imagina quem não tem noção do que é essa sensação. E aí essa pessoa começa a ter informação a partir do nosso discurso, do nosso se expressar. Nossa, essa luz está me incomodando. Nossa, agora você está com essas enjoeiras, né? Então, e o interessante é que quando a gente começa a se identificar no espectro, entender o que é a camuflagem e o esforço que muitas vezes a gente faz para se adequar, a gente passa a não ter muita disposição para fazer isso mesmo e se libera, né? Não fica mais no controle. E aí é onde muitas vezes, eu já ouvi isso muito, né? E eu também vivenciei e senti isso, que parece que quando você recebe o diagnóstico, se identifica, parece que você fica mais autista, né? É porque a partir de então, agora é como se você se autorizasse e se validasse a ser a sua essência, né? A balançar se você quiser, ter, né, os tiquezinhos, ou não ir em tal lugar, ou, enfim, ser você do seu jeito, da sua essência. E é claro que o social que te conhece de um outro jeito vai estranhar, enfim. Então, muitas pessoas recebem um diagnóstico, querem procurar o apoio da família, mas muitas vezes não encontra esse acolhimento. Então, nesse momento, também é preciso que a própria pessoa que está sendo diagnosticada, que está recebendo diagnóstico, também tenha um respeito aos membros da família, seus irmãos, pais, esposos, filhos, porque eles também precisam de um tempo para digerir toda essa informação. E isso vai trazer um peso para eles. Para muitos pais, chega mais ou menos assim também. Poxa, como eu não percebi isso antes? Poxa, eu não consegui ajudar. Ou se um pai ou uma mãe que está recebendo isso, né,
quando eu comecei a falar isso para minha mãe, ela, em algumas ocasiões, ela trouxe um certo peso que ela recebeu isso, né? Com emotividade, de, poxa, eu não consegui te ajudar, eu não consegui aliviar o seu sofrimento. E quando eu não levei essa minha descoberta para ela com esse peso, muito pelo contrário, ela, olha mãe, olha o que eu descobri, era isso e isso. E ela recebeu da forma como, da própria dinâmica dela já de receber as coisas, né? Então, às vezes num movimento de autocrítica do papel de mãe, e às vezes, bom, a minha mãe foi acolhedora, mas trazendo a emotividade dela, com a dor dela, como eu não pude ajudar a minha filha. E não foi isso, muito pelo contrário. A minha irmã, ela ouviu, ela recebeu, meio cismada, mas hora nenhuma negou. E quando eu menos esperei, assim, um dia ela me apresentando para amiga dela, falou, minha irmã também é do espectro, tal, porque a amiga dela tinha uma filhinha que era do espectro. E eu achei aquilo o máximo, assim, eu me senti vista, né? Mas cada família vai receber de um jeito. Os meus outros familiares já tiveram outras reações, alguns nem falam, às vezes não faz sentido, não precisa, não é que está me desconsiderando, né? Então, assim, quando a gente leva isso para a família, não necessariamente vai ter para a família a mesma importância que está tendo para a gente, né? Porque é uma descoberta solitária, né? É uma descoberta muito pessoal, é algo que fala muito pra gente e não necessariamente fala pro outro, né? Só que dependendo da forma que a gente vai ler o comportamento da família, a gente corre o risco de se sentir rejeitado, não amparado e reviver desamparos emocionais. E aí a gente vai para a criação de outros sintomas, né? Bem, então o meu convite aqui, compartilhando um pouquinho do que eu vivi e do que eu vejo outras pessoas vivendo também, todo mundo precisa de tempo para processar isso, né? E quanto mais a pessoa que está no espectro ela vai entendendo aquele comportamento, ela vai tendo condição de expressar sim e contar, e isso vai ajudar na melhora das relações, mas em algum momento os familiares eles se cansam sim, porque de início a gente fica muito impactado também, e a gente quer contar, e a gente quer validação, e a gente quer... E muitas vezes a gente não vai ter isso. E o familiar vai cansar. Pô, agora tudo que você fala é isso, né? Tudo que você vivencia toda hora tem isso. Então, a gente mesmo, a gente recebe isso, fica aborrecido, fica magoado, fica triste, mas isso não é necessariamente negativo. Isso ajuda também a gente a flexibilizar, a se adequar na nossa euforia, na nossa empolgação e moldando de uma forma mais funcional, né? Só que a forma como a gente vai reagir sempre fala da nossa própria personalidade, ok? Bem, a princípio era isso que eu queria trazer. Algumas pessoas talvez vivenciam isso, talvez tenham vivenciado de forma diferente. Se tiver a possibilidade de comentar e compartilhar, é interessante, porque quando a gente é adulto e se descobre e começa a aprender a se expressar, essa coisa do compartilhar, e hoje a gente tem acesso às redes sociais, isso é dado, né, informação, inclusive para que de repente isso vire inspiração para novas pesquisas, né? Então, como familiares de adultos que se identificam tardiamente no espectro reagem ao diagnóstico. Então, isso é um tipo de estudo para se ter, porque é novo para todo mundo, né? E é isso, gente.